Está no ar o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Eu sou Rafael Takei, fundador da empresa Moai Ikigai, Educação com Propósito. E conosco hoje o professor Tom, que tem se preocupado e tem se ocupado, principalmente o que é mais importante, de fazer com que a educação seja aprimorada aqui na nossa região, na Secretaria de Educação. Seja muito bem-vindo, Tom. Obrigado, Rafael, pelo convite. Estamos aqui com o propósito de realmente falar sobre educação, mas educação de um modo geral. A educação da formação de um cidadão, que é aquele aluno que está lá na sala de aula, ele não é só um número. Conta como você faz isso, Tom. A ideia é, enquanto professor, e trabalhar com a área da educação, com secretários de educação, diretores de escola, professores, comunidade escolar, que é muito importante, a família acompanhar essa criança na escola. Hoje fala-se muito da questão de metodologias ativas de aprendizagem para que essas crianças aprendam não só as habilidades cognitivas, mas também as habilidades socioemocionais, que com o tempo isso está se perdendo. Então, quando a gente fala de uma educação de um modo geral, sim, ensinar a criança a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, mas também fazer com que essa criança desenvolva as habilidades do século XXI. Ela tem que saber trabalhar em grupo, ela tem que saber se expor diante de um microfone, diante de uma câmera. Essa criança ela tem que saber trabalhar com outras crianças, com outras pessoas. Então, quando a gente fala de formação de um cidadão de um modo geral, esse é o nosso propósito enquanto professor. Nesse contexto, uma provocação aqui, Tom. Este meninão, eu tô apontando o celular aqui para você que está acompanhando no youtube.com/assim. Este meninão aqui, o celular que não sai da mão dessa criançada, desses adolescentes o tempo todo. Amigo, inimigo ou aliado na sala de aula? Ótima pergunta, Rafael. Ótima pergunta. A tecnologia, ela veio realmente como um meio. Certo. E o que está acontecendo muito hoje nas redes municipais, nas redes estaduais, eles não estão utilizando a tecnologia como um meio, mas como um fim. E isso causa exatamente essa inimizade com essa criança dentro da sala de aula. Se a tecnologia ela vem e não vem aportada de uma metodologia, ela se torna um fim. Aí põe lousa digital, põe um monte de penduricalho e não está integrado para quê? Né? Exato. Isso começa um pouquinho aquém ainda, anterior a isso. Você compra a lousa digital. Um secretário de educação compra a lousa digital para uma rede toda, ele faz essa propaganda, ele coloca a lousa digital, fala todas as escolas estão com lousa digital, mas o professor não sabe usar, né? E o buraco fica mais embaixo. Exato. Então, começa na questão da formação desse professor. Hoje nós temos um aluno do século XXI que precisa da tecnologia. Sim. Nós temos um professor do século XIX que ele não é um nativo digital, ele é um imigrante digital. Então ele precisa aprender a lidar com a tecnologia. A mesma metodologia de 1800 e tal, lá ele repete. Exato. Nós temos duas coisas para dar aula: conteúdo e forma. O conteúdo é o mesmo. 2 mais 2 sempre vai ser 4, né? Agora, a forma de ensinar o 2 mais 2 é que tem que mudar. A metodologia do professor tem que mudar. Para ele utilizar o celular como um amigo na sala de aula, ele tem que ter uma metodologia para usar esse celular muito na sala eficiente para que esse menino pegue o celular para pesquisar as coisas que está sendo divulgado. Exato. Eu sou entusiasta de metodologia ativa, Tom. E as pessoas, quando eu converso e quando eu mostro as coisas que acontecem nas aulas lá da faculdade onde eu leciono, onde eu coordeno, e falo que o celular é usado a favor da aula, o pessoal acha que eu estou de brincadeira. Fala, mas eles não ficam mexendo no WhatsApp? Pode até mexer no meio do processo, mas a maior parte do tempo eles estão fazendo o que é o trabalho. E quando eles estão no WhatsApp, eles formam um grupo do WhatsApp daquele trabalho e trocam informação entre eles. Tem um cara na biblioteca e ele está aqui na sala, outro está no laboratório de informática e eles estão conversando. Estão mesmo, a gente consegue ver isso acontecendo. Mas parece que é meio místico, né? Como fazer isso acontecer? Rafael, você tocou num assunto importante também, e eu lembrei de uma situação que aconteceu numa prefeitura. Legal. Eles passaram uma circular e passou até para os vereadores aprovarem lei, onde uma secretária de educação colocou assim: é proibida a utilização de celular na sala de aula. E foi aprovado isso pelos vereadores, isso foi uma lei. É proibida a utilização de celulares na sala de aula. Quando isso chegou nas escolas,
Os professores se revoltaram. Imagina. Muitos. Por quê? Porque eles estavam desenvolvendo projetos excelentes com a utilização do celular na sala de quem aula. soltou ali não foi conversar com o professor, com o aluno. Exatamente. Só que quando ela colocou isso, não foi com a intenção ou a má intenção de não deixar. Mas a má intenção foi, quando ela proibiu, você não pode mais usar celular. Ela tinha que ter colocado uma vírgula, desde que não seja para fins pedagógicos. Esse é um ponto bastante importante. Faz parte dessa nossa educação do século XXI, a meu ver, eu gostaria de ver a sua opinião, também ensiná-los quando não usar. Porque o celular não precisa estar conectado com a gente o tempo todo, como muitas vezes tem estado, atrapalhando relações familiares. A gente tem vários especialistas conversando aqui no programa sobre o que fazer, como mudar os limites da questão digital. Então, educar o jovem a usar sempre que for útil e também ter o discernimento de ele, por conta própria, falar, não, agora o celular fica aqui que eu vou prestar atenção no meu colega, no meu professor, faz parte de uma educação para você conviver bem em sociedade depois nesse século XXI, né? Com certeza, Rafael. E aí, é uma sociedade hoje da cabeça baixa, né? Que a pessoa fica assim, problema cervical, né? Exatamente. Aumentaram os números de acidentes de pessoas que são atropeladas por estarem mexendo em celular e não prestar atenção no trânsito. Que perigo, Tom. Por utilizar de maneira avassaladora o celular. Ele desde o pedestre que passa andando até o cara que está dirigindo mexendo no Exatamente, na rede social. Exatamente. Então, assim, tem os momentos para utilizar o celular em sala de aula, claro. Na nossa época, lembra que a professora falava pra gente assim, não pode usar calculadora na sala de aula. Não é que não podia. Tinha um momento correto para usar a calculadora. Se nós não soubéssemos o algoritmo da adição, não era o momento ainda de utilizar uma calculadora. Agora, se eu já sei somar, subtrair, dividir, multiplicar, por que não usar uma ferramenta como um meio para me ajudar? Assim como é o celular. Por que não utilizar uma ferramenta como um meio para me ajudar? Eu tenho que ter um momento certo para utilizar esse celular, né? Uma faca de 2 gumes. Aliado ou inimigo? A decisão está na mão daquele mentor, daquele professor, daquele tutor que souber ensinar o aluno a usar essa ferramenta de uma forma que seja útil para ele, para a educação e para os demais. Sobre como fazer isso e sobre outras técnicas das metodologias ativas e a atuação do Tom em meio a tudo isso, a gente continua conversando na volta do nosso programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.